Perguntinha na enquete, então. A outra maneira que você participa do programa com a gente. Para responder sim ou não, até para a gente conhecer você um pouquinho mais no assunto que a gente traz hoje no programa. E vocês vão entender porque a gente vai falar de respiração. Você tem o hábito de respirar fundo durante o dia? Não é aquele respirar fundo quando você passa raiva, sabe? Você fala... Não, não é esse. É você parar na sua rotina e praticar a respiração. Você respira e solta. Você faz isso no seu dia a dia? Hashtag sim, hashtag não no 12 997167989. Você faz isso? Eu faço, amigo, faço de manhã. Olha. E não é uma coisa assim muito, não, vou fazer agora a respiração. É porque a minha manhã, acho que vai muito da nossa rotina, né? Ela é mais agitada, eu tenho os horários e tal. Então, a hora que eu entro no carro, que eu vi que eu cumpri todos os horários, aí parece que eu dou uma... Eu não sei se isso faz sentido, se isso ajuda ou não, a gente vai saber hoje também. Eu faço. Eu faço praticamente o dia inteiro. É, amigo. No trânsito, então, ao invés de xingar os outros, a gente ficou respirando. Olha. Nossa, Deus mudou minha vida depois disso. Isso que eu ia te perguntar. Tá tendo um efeito legal? Nossa, parei de buzinar, não xingo mais Gente. ninguém. Eu amo a mãe de todo mundo, sabe? Tá tudo maravilhoso. Vimos que Lucas Sanseverino não tinha muita paciência assim no trânsito. No trânsito então. nunca tive, gente. Nossa, meu sonho, quando eu for rico, um dia eu vou ser rico em nome de Quer Jesus, ter um eu vou ter um motorista. Vou ter, vai ser isso meu melhor aí. amigo. Isso mesmo, amigo, gostei. Vamos então falar sobre isso, essa questão da respiração também, no assunto de hoje, né? Você já sentiu, por exemplo, que a sua energia tá baixa? Quando a gente fica muito doente, cansado demais, sabe? Muitas vezes a gente também não tem um objetivo, parece que nunca consegue concluir aquilo, uma tarefa, né, que nunca é cumprida. Pode ser que a sua energia esteja contribuindo para isso, para esse processo mesmo, tudo isso que a gente falou aqui. Caramba, né? O assunto de hoje, então, é a medicina energética, que é um braço da medicina que existe há 40 anos, mas pouco falado aqui no nosso país. Porque, gente, quem trouxe essa técnica para cá é a médica doutora Aline Lago, que a gente recebe hoje no programa. Que bom ter você aqui, doutora. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a questão da medicina energética e ao longo do programa você relembra a gente, explica para quem está assistindo pela primeira vez esse assunto, o que é a medicina energética, né? Mas o que a gente sabe é que, por exemplo, a gente está sempre cercado de energia. Isso a gente aprende também nas aulas, né, na escola. Tudo ao nosso redor. É feito, por exemplo, de átomos e também de vibrações. Com o nosso corpo, isso também é igual? Sim, nossas células, né, que a gente aprendeu lá na biologia, no colégio, elas são feitas de moléculas, que são feitas de átomos, que são feitas de prótons, elétrons e nêutrons, que são feitas de fótons, que fóton é luz. Então, nós somos luz, sim. Vamos pensar, nós somos então, energia. Pensando nessa energia. A gente fala muito de energia baixa, né? Mas a gente vai trazer uma palavrinha aqui para o nosso vocabulário aqui da conversa, que é frequência. A frequência, a doutora, eu vou simplificar, a doutora depois pode até corrigir se estiver errado. É a maneira que a gente está vibrando essa energia, então, em nossa volta, ou até mesmo a nossa energia para as pessoas em volta, né? De maneira simples, doutora, pode corrigir. Como que a gente pode perceber que a nossa frequência não está bacana? A gente está vibrando uma energia assim na frequência baixa, que não é legal. A primeira coisa de todas é em relação aos nossos pensamentos. Quando a gente se percebe com um monte de caixinha de pensamento aberta, sabe? Eu penso uma coisa, pensa outra, e você não faz nada. Você fala assim, eu abri, eu achei que eu fosse conseguir acabar aquilo, não consigo. Eu vou acabar aquilo, não consigo. Eu vou acabar aquilo. O que é isso? É porque tem tanta coisa na nossa cabeça que a frequência baixa e a gente não consegue concluir. E a maioria desses pensamentos, dessas coisas que a gente pensa, são, entre aspas, negativas. São coisas que, de alguma forma, ou é um julgamento com alguém ou com alguma coisa que ou você fala que não consegue, ou você critica a pessoa em pensamento. Tudo isso, fofoca, tudo isso vai abaixando a sua frequência. E através, inclusive, da respiração, como a gente vai falar, a gente vai fazer uma limpeza na mente, vamos dizer assim. A gente vai fechar alguma dessas gavetinhas, trazer você mais para dentro de você e progressivamente aumentando a sua frequência. Legal. Então, no próximo bloco, a doutora Aline
pode mostrar para a gente de que forma nós devemos respirar, né? Qual é a forma correta da gente fazer essa respiração? É como um exercício mesmo que o Lucas faz, então a gente vai aprender aqui. E para você que gostou do assunto, que realmente é muito curioso, a gente deixa aqui o Instagram da doutora Aline, olha, dra.alinelago, tudo junto. A doutora Aline Lago, ela é também médica, cirurgiã de retina e catarata. Mas aqui hoje a gente está falando de um outro braço da medicina, que é a medicina energética, que tem a ver também com regular a sua energia. Então, aqui no Instagram dela, tem muito conteúdo falando sobre isso, sobre a medicina energética e como nós podemos exercitar essa boa energia. Tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais. Bom, aqui no estúdio, a gente está conhecendo um pouquinho mais a medicina energética, como ela é importante e pode transformar a nossa vida, o nosso dia a dia. Aliás, tem uma perguntinha na enquete para você pelo WhatsApp 12 997167989. Você tem o hábito de respirar fundo durante o dia? Você para em algum momento no seu dia e pratica a respiração? Por enquanto, 60% dizendo não, mas até fiquei feliz com 40% dizendo sim. Gente, hoje a nossa entrevistada é a médica especialista nesse assunto em medicina energética, que é a doutora Aline Lago. Daqui a pouquinho, então, para você que ainda não pratica e para você que pratica também essa respiração, vamos aprender a forma correta de fazer isso, tá? Mas antes, tem pergunta que nós gravamos no Açaí Colinas, doutora, vamos ver. Aqui no Açaí Colinas estou conversando com a Irla, que tem um trabalho muito bacana, uma terapeuta, que pensa muito na questão do formato do corpo, fala muito sobre a pessoa. Sim, ela explica a mente, né, da pessoa, o comportamento, a forma de pensar, de agir, como que ela lida em algumas situações que para você muitas das vezes passa batido e para outra pessoa de algum modo é mais intenso, é mais sofrido. Então assim, através do formato do corpo a gente explica muito essas questões. E aí, até por isso eu deixei um pouco de lado a questão dos signos, né? E trabalho muito nesse sentido, mas voltado para isso, para entender, olhar para minha filha hoje e ver como é que está sendo os traços formados ali, como é que eu tenho que lidar com ela. Eu sei que ela tem uma tendência a ser diferente de mim, então assim, é nesse trabalhar que a gente vai indo. Mesmos hábitos, Exatamente. né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Para a criança, é possível a gente aplicar a medicina energética? Sim, claro, para todos, né? Desde, inclusive antes de nascer, eu já balanceei pessoas grávidas, inclusive, né? Já vai sair com outra pessoa de lá de dentro, muito mais integrada, muito mais no corpo. A medicina energética serve para todo mundo, crianças, adultos, idosos, acamados, até pessoas em coma. Muito bom. Vamos explicar, doutora, como que surgiu a medicina energética? A gente falou no primeiro bloco que ela existe há cerca de 40 anos, mas aqui no Brasil, você é quem está trazendo, né, digamos, para a gente, é uma novidade. Sim, vamos começar do começo. A medicina energética tem antes da medicina normal, tá? Então, muito antes de acontecer essa parte farmacêutica, técnica da medicina que a gente tem nos últimos 200 anos, tinha antes essa medicina, que é a acupuntura, que é o toque, aquelas pessoas que até davam passe, aquelas pessoas que usavam ervas, chás, tudo isso é óleo essencial, tudo isso é medicina energética, tá? Agora, essa técnica específica, que eles chamam nos Estados Unidos de Bioenergetic Synchronization Technique, ou seja, técnica de sincronização bioenergética, foi fundada pelo Dr. Milton Morter há mais ou menos 45 anos atrás, e hoje lá nos Estados Unidos quem ensina a técnica são os 3 filhos deles, que é a doutora Sue Morter, que é a minha professora, inclusive, e por certificação eu fui permitida de ensinar a técnica no Brasil de autobalanceamento, de você aprender a cuidar da sua própria energia. Perfeito. Olha só, você que mandar perguntinha ou comentários sobre o assunto de hoje para o nosso WhatsApp 12997167989, coloca também hashtag falando nisso, aí você vai concorrer um par de convites para o Cinemark. Que o nosso querido fez aqui, o Cláudio Santos. Ele mandou para a gente uma perguntinha, um comentário com hashtag falando nisso, ou seja, ele já vai participar. Boa tarde, obrigado pelo carinho, pelas palavras, a gente fica muito feliz, tá, Cláudio? Ele comenta aqui, ó, se tratando de medicina energética, o que o toque terapêutico pode ativar ou desativar? Vamos tentar entender isso, doutor. O que a gente consegue acalmar e tranquilizar e desligar até mesmo no nosso dia a dia? E o que a gente consegue colocar em prática?
Bom, existem várias camadas dessa resposta, mas a primeira camada é a que todo mundo sabe fazer. Qual é o benefício de um abraço? Verdade. Um abraço de 30 a 40 segundos, ele já gira a sua energia para um lugar diferente, porque você está conectando esse chakra, tem uma energia, um centro de energia nesse lugar aqui, que é o chakra do coração. Na hora que você abraça a pessoa de frente, você está conectando dois corações, é amor com amor. Então, benefícios tem muitos, né? Inclusive, parte da técnica de medicina energética que eu faço nos meus pacientes, eu coloco a mão nas pessoas em determinados locais, que são exatamente os locais, os meridianos, os nadis da acupuntura, e esses locais, eles sincronizam por onde a energia tem que passar no corpo, resetando o sistema e atualizando você para uma frequência superior. O papo tá muito legal e passando muito rápido, que eu achei que a gente fosse aprender a fazer a respiração. Mas daqui a pouquinho a gente mostra para você como fazer a respiração, a doutora Aline Lago, de forma correta. Meu amigo aqui já faz. Tô praticando, amiga. Já tá praticando. É porque ele já foi no curso. Olha! Tô fazendo aqui, ó. Muito bom. E para você, se quiser conhecer mais sobre a medicina energética, inclusive se atualizar com a doutora Aline, fazer um curso nessa área, porque você pode aprender a se autorregular, né? Tá aqui para você o Instagram dela, DRA Aline Lago, tá bom? Tem ali um link que você pode clicar, então ter mais informações. E aqui tem uma série de conteúdos também mostrando como a medicina energética pode mudar a sua vida física e mental para melhor, né? Aliás, tem uma perguntinha que também pode te ajudar na pressão, na hora que está estressada, estressado, que é sobre o respirar fundo. Você tem o hábito de fazer isso? De respirar fundo durante o dia? Parar no seu dia, inspirar e expirar. Hashtag sim, hashtag não. Por enquanto, olha, aumentou o sim um pouquinho. 46%. E a gente traz para esse 53% a importância disso. Participe da enquete. Isso aí. Você pode participar também mandando a sua pergunta aqui para a gente. A nossa entrevistada de hoje é a doutora Aline Lago, especialista em medicina energética. E quando você for mandar a sua pergunta, pode colocar a hashtag falando nisso. Tem aqui, ó, par de convites para você, para curtir um cinema no fim de semana. A gente faz o sorteio ao vivo no último bloco, tá? Do Falando Nisso. Agora tem mais uma pergunta sobre o tema de hoje, doutora. Assunto importante também aqui no Açaí com a Márcia. Márcia, você acredita que o mau humor ou pensamentos negativos, entrar nessa, sabe, essa energia pesada, isso pode deixar a nossa imunidade mais baixa? Eu tenho certeza disso, absoluta. Né? Com assim, a vida a gente aprende e eu tenho certeza, um pensamento muda tudo. Pois é, vamos entender com a doutora Aline. Doutora, realmente a nossa imunidade ela cai quando a gente está nessa energia pesada, ruim? Sim, a nossa saúde ela é diretamente relacionada ao que a gente pensa, certo? Então, a gente é envolvido na nossa vida por medo, né? Tem todos os tipos de medo, né? Medo das pandemias, medo de ladrão, né? Tudo isso acaba diminuindo a nossa frequência e fazendo com que o organismo perca as defesas energéticas necessárias para manter a gente em estado de saúde. Tá? Então, quando a gente fala que é possível sempre manter a vibração alta, primeiramente, essa vibração deve ser mantida alta para que você se mantenha saudável. E, obviamente, com o passar do tempo, você vai conseguir ter acesso, manifestar as coisas que você quer na sua vida, realizar seus sonhos, ganhar dinheiro, casar e ser feliz. Ótimo. Doutora, é verdade que, por exemplo, quando a gente está vibrando numa frequência baixa, até doenças físicas mesmo podem aparecer? Ou seja, quais são os 3 tipos de situações em que as doenças aparecem no nosso corpo? As 3 principais causas das doenças são pensamentos negativos. 75% dos nossos pensamentos são negativos, tá? Isso faz parte do ser humano, porque a gente está querendo sempre sobreviver. Então, a gente sempre pensa no nosso pior cenário. Ai, o que será que pode acontecer? Esse é o pensamento negativo. Traumas, sendo eles nossos traumas pessoais, desde a nossa infância, ou traumas dos nossos pais, dos nossos avós, que também são herdados e estão implantados no nosso DNA, e toxicidade alimentar. Eu não sei o que vocês entendem, mas atualmente existe até uma restrição do FDA lá nos Estados Unidos
contra os alimentos ultraprocessados, que eles estão tirando todos os corantes, todos os alimentos que têm corantes, porque eles descobriram que isso causa TDAH, autismo, diabetes, entre outras coisas, né? Então, toxicidade alimentar é uma coisa que também altera a nossa saúde e vocês têm que prestar atenção no que vocês estão comendo. Geralmente eu falo na aula que é assim, coma o que Deus fez, o resto não é comida. Ai, perfeito isso, né, gente? São coisas simples que fazem toda a diferença. O que é interessante é você seguir a doutora Aline no Instagram, porque lá ela sempre traz, não só aqui nos posts, a Carol já entra com a gente já. Isso, obrigado, querida. Já a gente chama você, Carol, só um minutinho. Você pode então seguir a doutora DRA.Aline Lago, porque não só nesses posts que ela traz aqui, mas nos stories também, ela explica muita coisa, viu, gente? Vale a pena você seguir, eu super consumo muito o conteúdo da doutora Aline também pelos stories, e você sim, então, vai aprender bastante. Perfeito. Águida, vem aqui junto com a gente, doutora Aline Lago, respondendo as nossas perguntinhas sobre medicina energética, mas agora a gente vê o resultado final da enquete sobre a respiração. Você tem um hábito de respirar no seu dia a dia? Para um pouquinho e respira. Vamos ver o resultado final, então, do hashtag sim, hashtag não. Até então, chegou o quê? Olha só, 53% dizendo que não. Vamos aprender agora com a doutora um exercício que a gente pode fazer na nossa casa para pegar esse hábito que é tão importante e transformador. Vamos lá, doutora. Primeira coisa, gente, respiração não é com o pulmão, é com a barriga, tá? Lembra quando o neném respira? O neném respira como? O neném respira pelo abdômen, o neném sabe respirar. A gente que fica respirando assim, tá? Então, a primeira coisa é fazer isso aqui com a barriga, inflar a barriga aqui, tá? Então, inspira, expira, inspira, inspira, tá? Aí vocês vão fechar os olhos de vocês e vão imaginar que vocês estivessem, como se vocês estivessem num canal de luz branca, muito lindo, que preenche vocês inteiro, do começo até o fim, como se não tivesse nem começo nem fim, uma luz sagrada, divina, maravilhosa, prateada. E aí você vai inspirar um pedaço dessa luz, uma bolinha dessa luz que está em cima da sua cabeça, você vai inspirar ela e vai trazer essa bolinha de luz cheia de amor, cheia de gratidão e vai passar essa bolinha de luz por todo o seu corpo físico, com a inspiração. Vai inspirar e vai segurar 4, 5 segundos na altura do coração. Depois você vai soltar, colocando a barriga para dentro. Passando pela barriga, pela bexiga, pelas pernas, saindo pela planta dos pés. Aí vocês vão inspirar essa bolinha de luz cheia de amor pela planta dos pés. Segura na altura do coração. Solta, passa pelo peito, pela garganta, atrás dos olhos, sai pelo topo da cabeça. Se vocês fizerem isso 16 vezes seguidas, o corpo entende que não tem mais ameaça. Ele sai do estado de luta e fuga e vai para o estado de reparo e descanso. E isso tira você de uma crise de ansiedade, de uma hora que você pode estar com medo. Você pode fazer isso dirigindo, você pode fazer isso tomando banho, fazendo ginástica, antes de uma reunião. Tudo isso vai dar um comando para o seu cérebro que está tudo bem, que não tem mais ameaça na sua frente. Parece muito simples, e mas é muito importante. Se o brasileiro começar a fazer isso, as crises de ansiedade diminuem, você come menos, você dorme melhor, você fica muito mais feliz e sua frequência aumenta. Nossa, que legal. Dá para fazer também ouvindo alguma música relaxante? Do jeito que você quiser. Aí, gente, ó, né? Pegar 5 minutinhos do dia Imagina. e poder fazer essa respiração. Fiquei até É mais um leve hábito. agora. É um hábito. Com o tempo vai virar parte, igual virou parte do Lucas, da vida dele, entendeu? Eu faço o tempo todo, gente. Olha, que aqui na gostoso. redação, nadando, tudo que você imagina eu faço. Amigo, tem bastante comentário chegando. Vamos ver? Na tela, por favor. Quem mandou pra gente foi a Nanda, de São José dos Campos. Sou muito ansiosa e ao decorrer do dia vejo que minha respiração tá bem rápida. Aí eu começo a trabalhar com a respiração e como vai melhorando. Amo esse programa. Que legal, Nanda! E a doutora te ensinou
um jeito correto de você fazer isso também. Que Muito bom, legal. né? Parabéns, Nanda. Obrigado aí por compartilhar a sua experiência. A Tânia aqui de São José diz que não tem o hábito de fazer esse tipo de exercício na respiração. Ela tem asma. Que benefícios esse exercício traz para quem tem asma, doutora? É importante? É bacana? Sim, é muito importante, principalmente para quem tem asma, né? E quando você pensar nesse seu problema no pulmão, vai ficar meio contraditório o que eu vou te dizer. Mas, além de você fazer a respiração, fecha os olhos e fala assim, eu amo o meu pulmão, eu sou saudável, eu sou a cura, eu sou o amor. Vai melhorar. Ai, que lindo. Oh, lindo. Mais comentários ou perguntas chegando? Maurício de São José também participou. Aqui ligado no Falando Nisso. Ó, hashtag Falando Nisso. Está concorrendo, viu, Maurício? Aos convites do cinema. Em termos de energia, podemos absorver a energia positiva ou negativa das outras pessoas, doutora? Sim, a gente pode absorver as energias positivas ou negativas, tá? Se a gente estiver na frequência do rádio da pessoa, certo? Então, eu, por exemplo, estou aqui fazendo meus trabalhos de respiração, estou com a energia alta, eu posso entrar num lugar que a frequência esteja mais baixa e não acontecer nada comigo. Por quê? Porque o meu corpo, o meu rádio, não vai escutar o rádio daquele lugar onde eu entrei. Só que se eu entrar num lugar e eu tiver com a vibração compatível com aquela energia baixa, aí o meu corpo escuta e a minha frequência é conectada com aquele lugar. Perfeito. Olha, para você entender um pouquinho mais sobre essa respiração, até aprender outros exercícios para o seu dia a dia, a gente indica você seguir a doutora Aline Lago. Ela é a nossa referência desse assunto e no Brasil todo, DRA.Aline Lago, pode seguir, eu sigo, acho muito bacana o conteúdo dela. Doutora, muito obrigado por vir hoje aqui e trazer essa informação para a gente. Obrigada, gente, pela oportunidade. Se precisar, eu estou às ordens. Tem bastante coisa aí no Instagram. Ótimo. Olha, e para você que participou com a gente, mandando pergunta, colocando o hashtag Falando Nisso, vamos dar uma olhada em quem foi o sortudo ou a sortuda dessa segunda-feira. Um par de convites para o Cinemark. Paloma Neves, Aê! que linda! Brindando em Paloma, Chique, né? sortuda, ganhou um par de convites. Já já a gente entra em contato com você, combinado? Gente, muito obrigado pela companhia de vocês esse começo de semana. Amanhã a gente fala de declaração do imposto de renda para puxar a orelha nossa aqui. Espero que a sua também, com a Ciamara Lima, da Nexo Prosper Contabilidade. Um beijo, viu? Uma excelente semana para você. Fique com Deus. Até amanhã. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como o MasterChef. São 5 horas e meia de programa.